Olá pessoal, segunda-feira, 19 de junho de 2017, dia do cinema brasileiro e dia do migrante. Hoje vários assuntos, né? Família de santistas no incêndio em Portugal. Lá tá calor na Europa, né? Aqui fica mais frio, lá calor. Incêndio em Portugal. Brasil é denunciado na OIT por violar normas sindicais. Bom, isso aí nós violamos tanta coisa no Brasil. Santos joga bem e empata. Palmeiras vence, São Paulo perde e Corinthians... Vamos falar, o Corinthians teve um golzinho anulado lá, legal, então 0x0 Corinthians e Curitiba, que o Corinthians nesse jogo foi prejudicado. Hoje temos vários assuntos, tem a questão da prostituição em várias casas, denúncia do Jornal Diário do Litoral, onde várias casas nas zonas nobres de Santos, zonas residenciais, porque zona nobre não existe, né? Zona residencial de Santos, que existem casas de prostituição, e até o jornalista, né, o Raton, acusa com fotos de vizinhos, né, que... guardas da Polícia Militar e Polícia e Guarda Municipal de Santos, que param na porta, conversam com as pessoas às vezes, tal, né? E é uma denúncia gravíssima, onde que a prostituição não é crime, né? Mas você tem uma pessoa que comanda a prostituição, sim, né? Tanto que o Maroni em São Paulo falava, olha, eu tenho bar e eu tenho hotel, mas as meninas estão por conta delas, entendeu? Sempre eles defendiam dessa maneira. Então, vários assuntos para comentar hoje. Temos a grata satisfação de estar o Dr. José Carlos Clemente aqui, médico, diretor da Multimagem, também comentarista, e o Dr. Vicente Cassione, advogado criminalista, professor universitário e também comentarista dessa casa. Como hoje é dia 19, vamos começar pela esquerda, né? Então, o José Carlos Clemente, queria agradecer a programa de segunda-feira, largar seu ofício para vir aqui, já que o programa é de muita audiência quando vocês dois juntos estão aqui na TV Com. Não, quero agradecer, Filete, prazer estar contigo, com o Cassione, nessa segunda, que é sempre muito gostosa, muito proveitosa. E quero te parabenizar já pelo artigo que você escreveu aí no Diário do Litoral, muito interessante, e eu pude ler na íntegra. Eu acho que realmente foi uma tocadinha. Dessa vez você bateu legal, eu acho que foi muito importante, para que pelo menos, eu e o Cassiano, a gente fala muito sobre as administrações aqui, mas parece que o pessoal realmente não se toca. Eu acho que você deu um chutinho na canela do pessoal. Não, Cassiano, a matéria foi o Raton que fez, porque combinou que uma senhora, dentro da casa dela do Maitá, foi picada por uma cobra. O Cassione, no intervalo, antes do programa, falou: Jararacuçu é cobra que Litoral entra, Sul. Litoral Sul. Então, o Cassione, que é advogado, mas sabe medicina legal, estuda, lê tudo, lê muito, né? Então, ele já matou logo que é uma cobra dessa região aí. E nós não tinha soro antiofídico na rede pública, nem na rede privada, né? Quer dizer, lógico que não deve ter ligado para todos os hospitais, médicos, veterinários de São Vicente e tal. De repente, um pequenininho podia ter que tivesse soro, mas não tinha. Aí o secretário lá, o adjunto de saúde, ligou e nós fornecemos o soro. Além disso, nós tratamos do animalzinho e tal. E aí gerou essa questão que o Diário do Litoral nos procurou, com outros meios de comunicação, e fizeram a matéria. Qual a solução para isso? Eu falei, solução não existe, porque querem como montar o hospital, como em São Paulo, gastar 10 milhões no hospital, e para colocar placa, porque o funcionário não vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, quando for no feriado, porque é o rito do serviço público, né? Não estamos criticando ninguém, mas é o rito. Falei, não é muito melhor pegar as empresas que já estão aí, como a Multimagem, como o Colombo Barbosa, como outros oftalmologistas que têm uma demanda reprimida em alguns horários, e passar, falei, uma consulta em São Paulo custa 80 a 300 reais, depende do bairro, né? Vamos por 100 reais. Se fizer 50 reais, com 50 mil você faz 1.000 consultas. O Hospital de São Paulo tem 600 consultas por mês. Ou seja, está gastando 1 milhão por mês para atender 600 pessoas. Com 50, 100 mil, você atende 1.000 pessoas com uma qualidade melhor. Por quê? Quem é o melhor criminalista? O Cassione, eu vou procurar ele. Ou vou procurar outros criminalistas bons, se estiverem no plano. A radiologia, a Multimagem vai fazer. Mas a outra lá, Superimagem, não quer fazer. Beleza, parabéns para a Superimagem, parabéns dobrado para o Clemente, que está fazendo um trabalho voluntário também, filantrópico. E o que acontece? As pessoas iam gostar de trabalhar porque elas iam ganhar o custo e iam fazer filantropia.
E aí eu explico que nos governos, todos os planos de governo, quando procuram a gente, Beto procurou, Thelma, Paulo Barbosa, na eleição anterior, todos eles põem no plano de governo, PPP, parceria público-privada. Depois só querem fazer coisas com os CIPs, com não sei o que e tal. Com as coisas pequenas da cidade ninguém quer fazer. Então eu não entendo. Só com as grandes. Só que qual a dificuldade de você chegar, olha, nós temos 600 exames de ultrassom que nós não podemos fazer. Quanto custa o ultrassom? Olha, no convênio eles pagam uns R$60 para a gente. Tá, dá para fazer pelos 50 para a prefeitura? Dá, desde que vocês venham das 9 horas da noite à meia-noite. Pega essa demanda reprimida, resolve tudo. Você entendeu? Perfeito. E aí você até pode exigir que as pessoas... Quer dizer, mas só que a gente fala... E aí hoje eu estava com o Fábio Ferraz de manhã, ele falou assim, Fred, você tem que estar no setor público. Eu falei, eu não vou conseguir entrar no setor público porque eu não considero uma pessoa que não trabalha e ganhe. Eu não consigo entender, por exemplo, quando nas prefeituras do Brasil, esse cara aqui aparece, mas não veio trabalhar. Eu não sei qual a ligação que um prefeito, que uma prefeita, que um vice-prefeito tem com uma pessoa que não vai trabalhar, porque ele é mais importante. Ele vai chegar na televisão e falar, estão falando mal de mim? Porque eu cortei 1000 cargos que tinham aqui que as pessoas não iam trabalhar, certo? Então eles vão falar mal de mim, mas eu estou fazendo a zeladoria da sua cidade. As pessoas vão entender. Então eu não entendo porque, por exemplo, uma pessoa que faz uma gravação e não ganha, e ganha aqui, não ganha na prefeitura, é tão importante para ganhar 2.000, 3.000, para não sei o que, eu não entendo essa questão. Como uma pessoa que não trabalha, recebe. O que ele é mais importante que o Cassione politicamente, que o Clemente, que o Filete, que o Augusto escapou de casa? Então eu tinha que dar 2.000 aqui para eu não falar. Quer dizer, não eu nem aceitar, mas é uma coisa que eu não consigo entender. Entendeu, mas está cheio disso, né? Tem uma porção de gente que falava e está calada hoje. E tem uma porção de gente que não falava e está falando. Não é? Depende tinha uma porção de gente que era, tá, né? Claro, tinha uma porção de gente que torcia para o Corinthians, não é? E falava bem do Corinthians, agora está torcendo para o Palmeiras e fala mal do Corinthians. Eu estou me referindo aos políticos e às administrações locais. Você disse agora há pouco, o Beto veio procurar, o Papa veio procurar, a Thelma veio procurar, o Paulinho veio procurar. Eles procuram. Só para fazer o plano de governo. Só que quando você os procura, agora você não os acha. Porque não tem ninguém. Segunda coisa, alusão à cobra, não é? Você disse aí que houve picada de cobra e não tem soro antiofídico, mas está cheio de ninho de cobra nessas prefeituras do litoral. Tinha que ter bastante soro antiofídico. Ninho de cobra que não falta. Algumas cobras ficam ausentes, escondidas, etc. E quando você se espanta que eles não querem mexer com os pequenos, que podem prestar serviços, e só com os grandes, é porque a proporção do pequeno para o grande, desde que a gente nasce, a gente sabe qual é. Não é? Quando você se mete com o grande, a vantagem que o grande te dá é maior do que a vantagem que o pequeno te dá. O pequeno não vai te dar vantagem, só serviço, porque ele não tem como te dar vantagem, exatamente, já que ele já está fazendo trabalho voluntário, né? Então já começamos bem, né, Clemente? Já falando as coisas. Na verdade, ele foi muito feliz. O artigo, na verdade, versa sobre a parte de veterinária. Mas eu entendo que o Filete, na verdade, ele é um defensor global disso aí. É abrangente. Né? Ele fala de todas as áreas. Então, o direito, a engenharia, a medicina, a veterinária e tal. E realmente eu acho que ele foi muito feliz. Porque até então, eu acho que é dentro do que você falou. Todo mundo acabou usando o Filete como isca, por exemplo, para as eleições. Sim. Não, até que eu não aparecia. Eu fazia o plano do governo. Mas espera lá, isso não é usar? Eu não cheguei e falei, estou apoiando esse ou aquele, isso aí não. Mas alguns me procuraram para fazer plano de governo. E eu fiz gratuitamente, sem querer, era pela cidade. Só que todo plano de governo, você pode entrar no site aí, está lá, parceria público-privada com médicos e veterinários. Médicos também. Quer dizer, eu fiz uma coisa que de repente nenhum médico aceitava, eu podia, mas como eu já tinha conversado com você, com alguns outros médicos, e eles acharam a ideia legal, e não é uma ideia, outras pessoas já falaram, mas como esse posicionamento eles acharam legal, eu falei, poxa, então vamos tratar. Só que a cidade não tem condições. E o que adianta você mostrar um hospital, como estão falando, hospital, se ele não vai funcionar 24 horas, se para funcionar 24 horas você vai gastar 1 milhão por mês, 1,5 milhão, né, porque São Paulo não é 24 horas, e gasta 1 milhão.
e está 15,5 km da primeira favela. Então é um hospital que atende classe média. Muitas vezes a pessoa tem condição de pagar ou pagar um pouco menos e está indo ocupando o local e os bichos de rua, de favela, de comunidade não estão sendo atendidos. Que a pessoa não tem como pagar um Uber, um Cabify, um táxi para chegar lá, né? Na verdade, a gente já comentou isso de algumas formas, talvez não tão diretamente, mas indiretamente, sobre esse negócio das PPPs. É claro que o custo é menor. Por outro lado, é mais difícil fazer algum tipo de desvio numa PPP, porque você tem um limite. A PPP está lá, você vai disponibilizar um recurso para ela, já é aquém das necessidades para tocar aquele projeto, e esse cara vai ter que buscar mais dinheiro no mercado, ele não tem como não tem gordura. Não tem gordura. Não tem gordura. Pelo contrário, ele tem que buscar o restante no mercado, né? Então, isso é um complicador, mas ele provou, né, nesse artigo que realmente o custo da administração é muito menor, claro, do que se ela tiver os elementos próprios contratados ou através de outro tipo de processo. E eu acho que é isso. Nós falamos também aqui outro dia, a Argentina está fazendo PPP direto, nosso vizinho aqui, e eu, inclusive, comentei mais que até no deserto do Atacama, o hospital argentino, divisa com o Chile ali, é PPP. E tem um UTI impecável, que talvez grandes hospitais aqui não tenham. Ou seja, tem que partir para isso, mas parece que a coisa realmente não funciona. E a gente malha aqui, não adianta nada. A gente malha, faz a nossa parte, porque este programa não é programa chapa branca. O que é um programa chapa branca? Um programa chapa branca é um programa em que aparentemente as pessoas podem dizer o que querem, mas não querem dizer o que podem. E além do mais, por que isso acontece? Porque os interesses da administração pública estão por trás daqueles que participam dos programas chapa branca. Chapa branca é aquela chapa oficial. Antigamente os carros oficiais tinham uma chapa branca. E é por isso que se chama chapa branca. Nós não participamos de programa chapa branca. Enquanto você pode falar o que pode e o que quer, você está ali. Quando resolvem ou te tirar ou te calar, você evidentemente tem que procurar um outro programa. Alguma vez, o Augusto Capo de Casa, que é o titular aqui, sim, lógico, alguma vez ele sequer deu um telefonema para mim ou para o Clemente para dizer, olha, não fala mal de A ou não critica B. Alguma vez isso aconteceu? Não. Nunca. Jamais. Nem com a minha pessoa, nunca falei para você. Claro, nada, você fala o que quer aqui. Agora, há programas, o telespectador não sabe, que hoje estão sob o carimbo, a chancela, o timbre, a marca da chapa branca. E é por isso que em alguns programas determinados assuntos não aparecem. Evangélicos e parada gay mobilizam mais do que a greve geral, né? Então os dirigentes estão preparando uma greve geral para dia 30 de junho, sobre as reformas trabalhistas e previdenciárias, mas a parada gay ontem em São Paulo, com 3 milhões de pessoas, né? 3 milhões, aí aquela brincadeira, né? Tem aquela camisa do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, mas eu acho que toda liberdade é importante, né? A liberdade desde que não haja muito dinheiro público envolvido, toda liberdade acho que é importante, né? Até porque muitas pessoas não respeitam as pessoas, então acho que é importante, né? Clemente, a questão da parada gay, ontem quase 3 milhões de pessoas em São Paulo. Se isso fosse convertido também como um protesto pela situação do país, seria muito mais interessante, né? A gente não consegue, por incrível que pareça, a gente não consegue unir tantas pessoas como nesses projetos, que é legítimo, a gente não está questionando quanto a isso, mas o quanto falta para as pessoas perceberem que tem que reagir. Isso, o Cassiano tem muito mais vivência do que eu em países desenvolvidos, né? Mas eu falo daqui da Argentina que o pessoal é muito mais politizado do que a gente, extremamente mais politizado. Você praticamente não tem analfabeto. E as pessoas reagem mesmo. Claro. Né?
Não tem esse negócio, fez alguma coisa errada, o cara vai lá no panelaço, o buzinaço que eles chamam, e cria confusão realmente, é difícil até para o administrador. O político pensa em desfazer a burrada, né? Porque ele sabe que vai... E isso também acontece em outros países. A gente realmente, infelizmente, não tem essa garra, né? Parece que está tudo bem, que as coisas estão tudo fluindo, e a gente precisava ter exatamente essa garra que tiveram o pessoal que participaram desse evento, falaram em 3 milhões e meio, para também fazer protestos contra tudo isso que está acontecendo no país. Eu vou dizer francamente o que eu acho. Podia ontem haver uma reunião de 10 milhões de pessoas na Avenida Paulista, que não caberia, teria que pegar outras avenidas. 20 milhões de pessoas, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Podiam estar ali 220 milhões de brasileiros festejando o orgulho LBTG, não sei, LBGTI. eu nunca sei direito. A sigla está aumentando, eu não consigo guardar. Leis Lésbicas, travestis. Né? LBGT. GT. GTI, né? Que é o intersex. LGBTI. Pois é. Leis Lésbicas. Como é o negócio? O que me entristece não é esse colorido festivo de pessoas que vão para lá se manifestar do jeito que querem. Não há nada, elas não estão fazendo nada contra ninguém. O que me chama a atenção no Brasil é que para essas manifestações do carnaval, não é, onde tem um trio elétrico e festa, você tem milhões de pessoas. Você tem praças, ruas, tudo lotado, gente que nem dorme, não é? Dança 2, 3, 4 dias seguidos, etc, etc, etc. Aí, quando você tem coisas gravíssimas acontecendo, você não vou dizer que as pessoas tinham que pegar em armas. Às vezes acaba acontecendo isso. Já tem muita gente pegando em armas. Os crimes organizados já estão todos devidamente armados, mais do que as Forças Armadas. Hoje nós temos, paralelamente às Forças Armadas, toda uma multidão de criminosos que está aparelhada, essa multidão até os dentes, para fazer o que precisar. Se estourar uma guerra civil, a gente não sabe como é que a coisa fica, se for deflagrada uma guerra civil. Então, o brasileiro, ele se motiva, ele se movimenta em torno de determinadas situações que, ainda que isso seja válido, demonstra que ele é, como regra, um grande alienado. Alienado é o sujeito que pura e simplesmente não está em órbita. Ele não está focado. Ele não está vendo o que está acontecendo. Ou se está vendo, pouco se lhe dá. Então, o contraste é que me deixa chateado. O contraste. 3 milhões de pessoas ontem, nada demais. Põe 4, 5, 10 milhões. Cada um faz o que quer consigo, não é? E com a sua vida. Agora, nós vivemos ou não vivemos dentro de uma nação. Por isso que eu tenho dito, nós não somos uma nação. Nação é quem estava ontem na Avenida Paulista. Aqui não é uma nação. Na Avenida Paulista ontem você tinha o equivalente à população do Uruguai. É verdade. 3 milhões. 3 milhões. Você tinha o equivalente à metade da população da Suécia. Então, quando se fala nação brasileira, que nação brasileira? Você tem nações, a nação corintiana, a nação santista, a nação do não sei o quê, e a nação do LBGTL. Você tem tudo isso. O que você não tem é aquela nação que seja o conjunto de um povo que tenha a mesma identidade, os mesmos ideais, a mesma capacidade de luta, a mesma capacidade
de investir contra os que investem contra nós, e aí não estou falando de investimento de natureza econômica, é investir no sentido do ataque. Nós somos atacados o tempo todo e nos acostumamos. Nós somos, de certa maneira, masoquistas. Nós somos abúlicos. Temos uma anemia mental e intelectual. Esta é uma grande verdade. Parabéns àqueles que no exercício do seu gosto, e tem gosto para tudo, estavam ontem lá. Metade da população do Uruguai se manifestando. E nós não conseguimos 1/10 de uma população de um município de qualquer lugar do Brasil se manifestando em favor daquilo que eu chamo de nação, do interesse da nação. Temos essas nações que estão ficando cada vez mais majoritárias e ponto final. Então, de um lado, palmas para quem estava lá, porque não estava fazendo mal para ninguém, absolutamente, e uma vaia estrepitosa para esta nação inexistente que antigamente compunha um Estado chamado Brasil, que acabou. Eu sei, Cassiano, porque a doutora representante da diversidade sexual da OAB veio aqui no programa, mas é tantos nomes que vão acrescentando, GLBTI, gays, lésbicas, daqui a pouco vai o alfabeto inteiro, transexuais e intersexos, que é o cara que nasce com 2 sexos. Vai aumentando, eles estão fortalecidos, né? Não, mas é que, bom, enfim, né? 3 milhões de pessoas, como o Cassiano falou, é quase um país da América do Sul, quase o Uruguai, né? Quase não, é a população do Uruguai. A população do Uruguai, é metade da Suécia, Dinamarca, Noruega, esses países, Uma matéria que eu acho... Só uma coisa que eu achei interessante, já que falou em festa, em negócios desse tipo, eu fiquei até surpreso, mas ao mesmo tempo feliz com a postura do Crivella lá no Rio de Janeiro, porque ele reduziu Isso é um assunto, hein? A verba do carnaval para metade. E o pessoal chiou, não, então não vai ter mais carnaval e tal, tá As bom. escolas de samba disseram que não vão desfilar. Mas agora já vai. Ah, mas já vai? Porque isso é jogo, né? Não, porque eu estava preocupadíssimo com o destino do Brasil. Pois é. Com as escolas de samba do Rio de Janeiro dizendo não desfilaremos. Não, eu acho que ele atua como gestor aí. Vem cá, o Rio está quebrado. Escuta, vocês têm que entender, eu só dou metade. Vai buscar o PPP, vai buscar o resto no mercado, cara. Já ganharam muito com o Cabral, agora segura um pouco, né? Com o Cabral eles ganharam rios de dinheiro, pois né? Mas agora já estão se mexendo lá para patrocínio e vai conseguir patrocínio, evidentemente. Então, por que o setor público tem que dar um dinheiro, mesmo estando numa desgraça como está o Rio de Janeiro hoje? Né? Então, tá aí o Filete. Ele está enxergando... Parabéns ao Crivella. Parabéns ao Crivella que está enxergando aí. Vem cá, vocês querem fazer a festa, não tem nada contra, mas eu não tenho dinheiro. Eu dou apoio. Eu vou sacrificar o dinheiro da saúde, da educação, da segurança e tal, que já é pouco. Não, fica com metade, se vira, vai para o mercado, PPP. E com certeza vai ter televisão que vai patrocinar, vai ter marca de cerveja, vai patrocinar, marca de cigarro, cerveja, patrocina, né? Globelezas, glofeiuras, todos estarão patrocinando, porque esses não perdem a oportunidade de ganhar um dinheirinho em cima dos eventos populares. Né? Você já sabe, dúvidas para o Cassione, com o Clemente, críticas, sugestões ao programa, 99711-5545. Pode fazer igual o Uriel que eu encontrei, eu fui correr sábado de manhã cedinho na praia, encontrei o Uriel Vilas Boas fazendo sua caminhada, e ele que liga sempre para cá, você pode mandar um WhatsApp para o programa para a gente atender você e você participar aqui. É um breve intervalo, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta hoje, dia 19 de junho, segunda-feira, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. José Carlos Clemente. Hoje, dia do cinema e dia do migrante. Cassione, várias perguntas por aí. Primeiro, a dona Ivonete, parabenizando o programa, falando que o seu neto, Felipe, foi muito bem atendido na Multimagem, né? Então, está parabenizando a dona Ivonete, que é assídua aqui do programa, obrigado. E parabenizando o Cassione também pelos comentários.
Uriel Vilas Boas, palmeirense. Tava 1-1, quase que o Bahia fez o gol. O Bahia vai para cima, né? Mas depois o Bahia tomou o segundo, aí abriu a porteira, terceiro, quarto. Ótima jornada espetacular do Fernando Praz, né? Os goleiros, o Aranha da Ponte Preta, o Vanderlei, o Fernando Praz, jornadas que não passava nada. Os goleiros estão pegando tudo, né? Mas infelizmente isso aí não são convocados para a seleção. Não leva o Vanderlei para a seleção por enquanto não, leva na Copa que é bom. Agora não leva não, porque vai fazer igual fizeram em 2005, convocaram o Robinho e o Léo para não jogar, só para prejudicar o Santos contra o Atlético Paranaense. Então deixa o Vanderlei aí jogando bem, leva os outros goleiros do exterior, quando for na Copa você chama eles dois para resolverem. Cassione, Uriel Vilas Boas, palmeirense, o Legislativo e o Executivo nós podemos trocar pelo voto. E o Judiciário, principalmente lá de Brasília, como é que nós vamos fazer para trocá-los? Qual a sugestão? Bom, Uriel, meu caríssimo ex-aluno. Em primeiro lugar, no Legislativo nós podemos trocar, mas não trocamos, porque são sempre os mesmos. E quando não são exatamente os mesmos, os que são novidade vêm do mesmo ambiente contaminado que é a política. A política é um ambiente contaminado. Você ali dentro, você tem que entrar vacinado com todas as vacinas contra todas as doenças para poder sair intacto. Então, no Legislativo, nós podíamos trocar, no Executivo nós poderíamos trocar, mas não trocamos, ou quando trocamos, trocamos mal. Trocamos 6 por 5, porque 6 por meia dúzia ainda seria igual. É 6 por 5, como regra. Depois 5 por 4. E já estamos no nível 0. Já estamos no nível 0. Agora, quanto ao Judiciário, tem uma solução. A solução é criar o mandato. O que mata o Judiciário... O que mata o Judiciário, ou ao contrário, o que faz o Judiciário viver bem, é que, feito o concurso, o cidadão, e vale para o Ministério Público a mesma coisa, o cidadão fica vitalício. Há uma vitaliciedade, é para a vida inteira. Tá? Não pode sair, não sai mais. E depois, quando se aposenta, aposenta-se com aposentadoria integral. E quando é demitido, é exonerado, a grande punição é fica em casa, não trabalha mais, mas continua ganhando. Essa indecência é praticada com a bênção do Judiciário. Além de o Judiciário ser caixa preta e o Ministério Público também. Então a solução é mandato. Nos Estados Unidos, com exceção da Suprema Corte, juízes são eleitos. São eleitos. Agora, se você elege e eles têm mandato, está resolvido. Você nivelou. A igualdade dos poderes está aí de forma explícita. Tá certo? Agora, não tem igualdade dos poderes. Um poder faz concurso e acabou, ninguém mais tira, ninguém mais mexe, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Né? Que foi um samba da década de 40, 48, 49. E nos outros casos, nós que podemos trocar e tirar, ou não tiramos, ou trocamos mal. Espero ter respondido a sua pergunta apenas do ponto de vista prático. Isto poderia acontecer, mas só acontece na teoria. Na prática, isso vai acontecer nunca. Vamos continuar votando mal, como regra, a maioria, e vamos continuar permitindo que o Ministério Público e o Judiciário façam esta festa com a vitaliciedade. Bom, aqui o vereador Lincoln Reis está parabenizando o programa, né? Ele também concorda com as PPPs, né? Sangue novo aí na Câmara, vamos ver se, né? Tem um pessoal de sangue novo aí que, mesmo entrando pelo prefeito, votou em coisas contras e tal, mas a gente... Vilete, deixa eu só complementar um negócio do Cassione. Eu acho interessante. Sim. Porque, na verdade, tem vários países que o pessoal é eleito pela comunidade, inclusive, que participa na eleição. O Cassione citou muito bem
os Estados Unidos, né, que é um exemplo, pode falar mal, tudo, mas é um exemplo nesse sentido. E uma coisa que ainda me incomoda, eu sei que eu vou ser criticado, mas me incomoda muito. E é por isso que não funcionam as coisas aqui ou nos países que estabelecem regras como é no Brasil. Eu continuo defendendo, funcionário público não deve ter estabilidade. Claro. Aliás, funcionário nenhum deve ter estabilidade. A estabilidade é um mal, é ruim, porque as pessoas se acomodam, elas não saem daquele patamar de conforto e, por conseguinte, não faz a coisa direito. É só a gente ver como é que é o atendimento num setor público e num privado. Não é? Como é que é a eficácia do que rola dentro do setor público e do privado. Sem dúvida. É muito grande a diferença, é extremamente grande. E nos Estados Unidos, que é o exemplo da democracia, e que todos daqui estão... A pessoa que não tem emprego aqui, eu tenho um subemprego aqui, um emprego de menor valor, o sonho dela é ir para os Estados Unidos. E lá não tem direitos nenhum para nada, né? Você ganha, recebe, não tem esse negócio todo, essa proteção toda. E é por isso que é um país produtivo. Se as pessoas produzirem, elas ficam nos respectivos empregos. Senão, não fica. Então, quando o funcionalismo público, vamos dizer, quando ele ocupou o lugar, porque passou no setor público, nos Estados Unidos, o concurso público serve apenas para alocá-lo naquela posição, mas não dá garantia se ele não for competente o suficiente para manter aquele posto, né? E isso realmente ainda é uma coisa que me incomoda muito, porque o setor público é ruim, o atendimento é ruim, as pessoas te ignoram exatamente pela estabilidade que existe. E aí podemos ir para as classes superiores, como você falou, dos juízes ou promotores, que tem que ter mandato mesmo, para que faça a coisa direitinho, para que continue tendo o direito de continuar mais anos e assim vai. Bom, tem várias participações aqui. O vereador Lincoln Reis está mandando parabéns ao programa, tudo, né? E que ele está assistindo sempre e tal. Bacana até saber que a gente é assistido também por pessoas que estão lá no Legislativo e tal. A doutora Ana Paula mandando um abraço a todos também. O Alcino mandando um abraço. E aqui o Rubens concorda com você, Clemente, que o Crivella tem que dar pouco dinheiro para o carnaval, eles têm que se virar. É isso aí. E vai funcionar tão bem, vai ter o carnaval do mesmo jeito, bom da mesma forma, em termos de visual, e com muito menos dinheiro. Eu acho que talvez seja um exemplo para os outros copiarem. Sem a gente esquecer que o Clemente tem toda a razão, que há um dado a mais. Não só ele cortou metade do que ele daria, porque era o que se costumava dar, como provavelmente o que se dava antes estava naquele jogo do Sérgio Cabral. Tudo que se pagava no tempo do Sérgio Cabral era superfaturado, era superdimensionado, ia dinheiro para onde não tinha que ir. Não é? Então eu acho que o Crivella não apenas está dando um exemplo, e é aquela história, está dando um exemplo que não é seguido, como no Brasil você vê. Esse Joesley veio dizer, não vai mudar nunca, não mudou nada, desde o mensalão, agora com o petrolão, com tudo, o seu Joesley disse no depoimento dele, não muda nada, a cúpula continua fazendo as mesmas coisas, o segundo escalão também, ninguém toma conhecimento de coisa nenhuma. E esta é uma realidade, ele fala com conhecimento de causa, porque o sujeito corrupto e corruptor que comprou todo mundo sabe do que está falando, fala com conhecimento de causa. Então não tem jeito, nós não temos realmente saída no Brasil. A começar pelo fato de que num país desse tamanho, tem um judiciário do tamanho que emenda feriadão, isso é um lugar do mundo, que você tem um feriado na quinta, na sexta o fórum não abre, o judiciário não funciona porque emenda o feriadão. Funcionários públicos que eles são. Eles não são deuses do Olimpo. Eles são funcionários públicos. Emenda-se o feriadão. E é isso é para mostrar o que a gente está dizendo. Um judiciário que não age porque não tem plantão de 24 horas, não tem. O médico está lá 24 horas em tese.
trabalhando. A justiça funciona no período diurno. Sábado não tem, domingo não tem. Você vai em Miami, por exemplo, tem uma ocorrência no meio da rua, o juiz está de plantão, na hora a ocorrência é levada, ele decide na hora e diz para o sujeito, escolha, ou paga X de pena, de grana, ou passa 48 horas na cadeia. Porque essa história de dizer pena até 4 anos de reclusão. Aí não pega nada. Nada. A lei diz claramente que até 4 anos você não pega Lá pena nenhuma. O cara paga na hora ou vai preso, cana, né? O que é melhor? Você não pagar nada pegando 4 anos? Mexer no bolso. Ou você pegar 15 dias de correcional, de xadrez, né? 15 dias e ir pagar R$3.000, 2 Fica mil. 15 dias dentro de uma celinha lá. É muito mais do que, teoricamente, pegar 4 anos e não entrar um dia no cárcere. E isto veio a partir de 1973, quando fizeram a famosa Lei Fleury. Isto é, quem é condenado até 4 anos não vai cumprir um dia sequer de prisão, de pena privativa de liberdade. Só no Brasil. Isso não existe. Como só no Brasil você tem uma pena mínima de homicídio, num crime de homicídio, em que um senhor da vida e da morte tira a vida do outro e pega 6 anos. A pena mínima de homicídio na Itália são 20 anos. 20. Aqui você tem penas maiores do que 6 anos no mínimo para outros fatos que são muito menos graves. Quando, na verdade, o que é o bem mais precioso que pode existir na face da Terra? É a vida do indivíduo. Não é isso? A vida. Cassiane, 6 anos de pena mínima. Cassiane, em Miami, atrás de uma subprefeitura, tinha um café da manhã cubano lá. Eu falei pro meu filho, não fui num congresso lá, falei, vamos entrar nesse café cubano 2015 aqui pra gente ver como é que é e tal. Aí beleza, parei o carro, aí não tinha ninguém parado. Aí tinha aquelas maquininhas para pôr dinheiro, né? Aí a maquininha estava quebrada. Eu falei, poxa, vou sair daqui e vou parar na outra maquininha, tá quebrada. Aí tinha um cara do guincho, aquele programa que tem dos guinchos dos Estados Unidos, que eles pegam os carros e as mulheres saem querendo brigar com o guincheiro, aquilo é verdade. Tinha aquele guincho de Miami. Aí eu conversei com o cara, aí ele falou para mim assim, se você parar ali e você não põe a moeda, nós vamos guinchar teu carro. Porque não é a máquina que está estragada, porque tem 30 máquinas aqui, você pode ir para outra máquina. Aqui no Brasil o cara vai falar assim, não, que a Constituição nossa deu muito direito para as pessoas, mas não deu deveres, né? Claro. Aí o que acontece? Aí beleza, aí nós fomos tomar um café e tal, aí na volta eu voltei lá e falei assim, e aí você guincha o carro? Aí você guincha o seu carro e tem um juiz lá que vai habilitar quanto você vai pagar. Aí ele me orientou, falou, olha, aqui em Miami, ninguém assalta mão armada, é muito difícil. Porque a pena para crimes de mão armada aqui, você que é brasileiro, é muito pesada, né? Você acha que é 10 anos o mínimo. Se você quer soltar... Agora, se eles fizerem um furto, quebraram o vidro do teu carro e fizeram um furto, mas sem arma, a pena é bem mais branda, 6 meses e tal. Então as pessoas que fazem esses tipos, que são do mal, elas não vão te assaltar com arma. Porque se elas te assaltar com arma, sem te matar, o cara vai ficar 10 anos preso, lá, ele falou. Agora, eles vão quebrar teu carro para roubar o materialzinho, que se pegarem, a pena é branda. Então, você vê que a lei rígida, o cara vai furtar, o bandido vai ter sempre, mas ele vai te furtar. Se você tomar cuidado, deixar teu carro sem compra, sem nada visível, você evita. Mas ele vai te furtar, mas ele não vai te roubar a mão armada, porque ele sabe que a cana é dura, né? Eu te dou um caso concreto. Isso é verdade? É verdade. Primeiro que a diferença entre o roubo e o furto está exatamente aí. Qual é a diferença? Roubo é com arma ou com violência contra a pessoa. Você tira o bem, ou valendo-se de violência, tá? Ou de grave ameaça contra a pessoa, é o roubo. O furto não tem nem violência, nem grave ameaça. Por isso que a pena do furto é mais branda. Mas o exemplo que eu queria dar foi um sujeito que, na Flórida, atravessou uma avenida, um brasileiro, atravessou uma avenida fora da faixa e com um sinal verde para os carros passando. Ele viu uma brecha, deu um pique e atravessou. Isso que tá abafando. Prenderam, levaram, isso foi à noite, estava lá o juiz de plantão,
e o juiz disse $2.000 agora aqui ou 10 dias de cadeia. O sujeito pegou os $2.000 e pagou na hora. Não tem essa história, entendeu? De audiência. Os caras da FIFA mesmo lá que foram condenados, lá era $20 milhões. Ou, você não viu a fiança do Marinho? Marinho é um exemplo típico. Mas uma coisa eu acho assim, interessante, realmente, essa punição, e isso aconteceu há 3, 4 anos atrás, eu li isso aí, porque nos presídios americanos não tem esse negócio de bloqueio de celular. Não existe bloqueio. Se você quiser ligar, você liga. Agora, se pegar o cara, aí que está a diferença, pegaram um sujeito que ele ia sair poucos meses depois e pegaram o cara com o celular. Ninguém sabe nem se ele ligou ou não para fora, mas pegaram ele com o celular na cadeia. O juiz condenou ele a mais 40 anos de prisão. 40 anos. Aqui o máximo é 30, né? 30. Então o cara, por posse de celular, ganha 40 anos para servir como exemplo para todo mundo. Então, aí que Ou seja, o cara fala, se pegar com o celular, tu vai mofar aqui na cadeia. Não sai mais da cadeia. Sabe, o cara já cumpriu 5, Então, mais 30. Não, e é preciso explicar uma coisa. Quando todo mundo diz, a imprensa costuma dizer, e quem não sabe não é obrigado a saber se não for do ramo, o máximo não são 30 anos. Você pode pegar 600 anos. Sim. O que a Constituição diz é, ninguém cumpre mais do que 30. Então, se você pegar 30 ou pegar 600, você vai cumprir 30. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Esta é uma regra que também, em poucos países do mundo, ela existe. Porque o que acontece? Ou a pena é longa, você tem a chamada pena alla vita, na Itália, prisão perpétua. Claro que depois tem comutação, você tem a liberdade que acaba vindo, mas o sujeito cumpre uma enormidade. No Brasil, você tinha a lei dos crimes hediondos, que obrigava o sujeito que pegasse uma pena, por exemplo, de 20 anos ou de 30 anos, ele teria que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Integralmente. A lei é de 90, se não me engano. 1990. 90 ou 92. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, não foi o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, decidiu que quem recebe uma pena por crime hediondo tem direito de cumprir a pena com progressão de regime, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Esse escândalo, porque se você cria o crime hediondo, por alguma razão você cria. Já é hediondo por isso, né? Aí o Supremo, numa votação histórica no sentido pornográfico da palavra, por 6 a 5 decidiu que crime hediondo também dá progressão de pena. Aí culpam os deputados que fazem as leis. As leis foram feitas criando o crime hediondo, foi a Câmara dos Deputados que criou, e pena cumprida integralmente. Quem voltou atrás disso? Foram os deputados? Não, foi o Supremo. O Supremo que decidiu que tinha progressão. Você entendeu? Então, muita informação é distorcida, muita informação é mentirosa. Cassiane, queríamos aqui o Alcino manda um abraço, a Regina da Mobilidade também manda um abraço para todos, Durval Capfilho que fez aniversário ontem, parabéns ao Durval Capfilho. Durval. A Jéssica Pérez da Premia Pão manda um abraço para todos aqui, e o Alcino fala que o programa realmente está imperdível, e a Lívia pergunta se nós vamos comentar a matéria que saiu na tribuna de hoje. Vamos comentar sim. Homens encapuzados ateiam fogo a micro-ônibus na noite deste domingo. O micro-ônibus da aviação Piracicabana foi incendiado às 9h15 da noite neste domingo. Tá aí as imagens do ônibus, né? Na esquina da Conselheiro Nebias com Rua Freitas Guimarães, na Vila Nova, em Santos. Segundo populares, acredita-se que o ato foi represário após a morte de um pai
que tentou defender o filho que fugia de policiais militares na noite de 18 sábado. Cerca de 15 rapazes encapuçados, a maioria menores de idade, colocaram a lixeira para forçar o motorista a parar o veículo. Põe a foto de novo do veículo. Assim que o motorista brecou, os rapazes retiraram o galão de gasolina de dentro da lixeira e mandaram a única passageira e o motorista sair do coletivo. Após atear fogo, o grupo fugiu para a área do mercado municipal. Os bombeiros, como sempre, foram chamados e apagaram as chamas, né? Então a violência está chegando mais perto, né? Claramente essa questão aí. Um abraço para a Lívia também, que está preocupada com a cidade também. Pelo menos ela e outras pessoas. Sim, sim. No paço municipal é que a preocupação é praticamente nula. E você vê, queimou a empresa de ônibus, nada contra. A empresa de ônibus não tem nada a ver com isso, porque o que acontece? Aí acha que nós não vamos pagar, nós vamos pagar isso. Você acha que o seguro vai ter o seguro vai aumentar o custo, que vai achar que está mais perigoso segurar ônibus aqui em Santos, na Baixada Santista, e vai reverter na condução mais cara futuramente. As pessoas às vezes não imaginam isso. Assim como o ônibus de graça. Ah, não, é porque a passagem não pode aumentar. Às vezes eles não aumentam mesmo, porque o setor público vai lá e subsidia a diferença. Então, na verdade, não é nada de graça. Quando você paga vamos dizer, fora da planilha do pessoal, porque o pessoal realmente puxa essa planilha para cima, mas vamos dizer, o reajuste teria que ser 3,20, vamos imaginar real, uma passagem de 3,20. Se o governo impor 3, tudo bem, esse cara vai receber do governo a diferença. Eles não perdem, na verdade não existe. O empresário vai lá, ele vai apresentar isso e não perde. Da mesma forma que queimou o ônibus, ele vai contar isso na próxima planilha dele, ele vai colocar isso como uma perda. O aumento do seguro, porque o ônibus ficou parado. Ele vai colocar na planilha dele e vai fazer um aumento maior. Todo mundo vai pagar a conta de qualquer forma, sobretudo aqueles mais necessitados. E as empresas também, porque você dá vale transporte, aumenta e impacta também na empresa, porque o funcionário está lá, ele ganha vale transporte, aumenta tudo, então ele aumenta aquele montante. Agora, se a moda pega de queimar ônibus, meu Deus, cada vez que um policial mata uma pessoa, vamos admitir, para matar tem que ter sido um bandido que estivesse agredindo e ameaçando de matar o policial. Nessas condições que o policial, evidentemente, usaria o recurso extremo. Mas se a moda pegasse no lado contrário, queimassem 5 ônibus, por exemplo, para cada policial morto, no Rio de Janeiro até maio, foram assassinados 84 policiais militares e feridos 289 policiais militares. Desses feridos, provavelmente, alguns morreram ou ficaram inválidos. É o único país do mundo, pode ter certeza disso, em que se mata policial todo dia nas grandes cidades, impunemente. Não aparece a mulher do policial com o filho no colo chorando, não aparece a mãe do policial dizendo o meu filho era um bom moço, era um bom menino, direitos humanos. Trabalhador. Não aparece direitos humanos para dizer ele estava cumprindo o dever dele, arriscando a vida, etc, etc, etc. Isto é a distorção de um território onde em cima dele não há algo chamado nação, não há instituições, não há o império da justiça e do direito. Ponto. Nós já sabemos disso. E quando uma nação, entre aspas, que não existe, não tem justiça, não tem direito, e o Estado não é organizado, mas o crime é, este Estado acabou. Eu falo isso há anos, hein? Há anos. Eu falo isso. Acabou. O Brasil acabou. Existe aqui um amontoado de gente, nós estamos aqui, mas o Estado brasileiro acabou. Mandar um abraço para o Rick Santos, da 102.1, Dr. Lupércio Mussi, que é o diretor-geral lá, e eu apresento o Instituto Histórico e Geográfico.
patrocinou uma exposição maravilhosa de Martins Fontes. Você que tem filho pequeno, você que tem adolescente, leva para conhecer a vida de Martins Fontes, o médico, que foi um dos maiores poetas do Brasil, né? Também filho de Silvério Fontes aqui de Santos, tal. O Martins Fontes, uma exposição muito bacana. Você que tiver a oportunidade de conhecer a Nebras, não paga nada, leva o seu filho, a sua família para visitar essa exposição. Clemente, queria agradecer você pela participação do programa. Volte sempre aqui. Obrigado, Filete, Cassione, por estar sempre conosco aqui, com esse apoio importante. A você, telespectador, agradecer pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Cassione, muito obrigado. Um abraço a vocês. É uma delícia estar com vocês. E quero agradecer, de uma maneira geral, a gente não pode citar nome por nome, a todos esses que nos escrevem, que nos mandam mensagens tão carinhosas, a todos esses telespectadores e aqueles que não mandam, mas sentem, não é? Se sentem bem nos assistindo. E é isso que nos estimula a estar aqui. Boa tarde a todos, boa noite a quem está vendo a reprise. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.